A mãe da criança, Stephanie de Jesus da Silva, e o padrasto, Christian Camposano, se sentaram nesta quarta-feira no banco dos réus para serem julgados pelo crime. O júri começou hoje e termina só amanhã, na quinta-feira. Todo o desenrolar desses 2 dias de julgamento trouxeram muitas dúvidas sobre as etapas desse processo que pode terminar na condenação ou até em uma eventual absolvição da dupla. Para explicar um pouco mais sobre o passo a passo desse júri, nós vamos receber aqui no estúdio o advogado e presidente da Comissão de Advocacia Criminal da OAB de Mato Grosso do Sul, Lucas Arguello Rocha. Doutor, pode entrar. Muito obrigado pela sua participação. Tudo jóia? Boa tarde para o senhor. Muito obrigado, doutor. A gente sabe que é um caso muito emblemático, né? E por se tratar de um caso emblemático, principalmente que dura 2 dias, hoje, dia 4 e amanhã, a gente sabe que tem todo um processo por trás, não é tão simples assim. E principalmente para tirar algumas dúvidas do pessoal que está em casa, vamos começar explicando como é que é feita essa seleção desses jurados que participam e, claro, vão julgar ou até mesmo absolver ou até mesmo condenar os 2 réus. Como é que é feita a escolha desses jurados, doutor? Os jurados é uma lista que é sorteada pelo Tribunal do Júri, pela Vara Tribunal do Júri. São populares da sociedade campograndense, que eles são escolhidos, né, e são selecionados. E no dia do julgamento, vai essa lista lá de 25 a 50 jurados, tem situações a depender, e no dia é feito um sorteio de 7 jurados, né, que ali o Ministério Público tem a opção de recusar até 3, e a defesa tem a opção de recusar até 3, até formar o conselho de sentença, que são 7 pares da sociedade que julgam o seu semelhante. Só para a gente entender, são 2 dias de julgamento, né? Hoje e amanhã. Durante essa noite, né? Onde é que esses jurados eles ficam? Tem algum local específico? Eles voltam para casa? Explica para a gente. O julgamento ele tem que ser totalmente imparcial e isento totalmente. Então os jurados, eles são, por ordem judicial, eles vão para um alojamento, para um hotel, né, acompanhados do oficial de justiça designado pelo magistrado presidente da seção do Tribunal do Júri, onde acompanha esses jurados para eles ficarem incomunicáveis entre eles. Entre eles, inclusive até mesmo com aparelho celular. Parece-me que o juiz somente autorizou que os oficiais de justiça liberem ali para um contato familiar muito breve. Então eles têm que estar totalmente isentos, sem saber o mundo exterior, sem saber o que a mídia está falando, sem saber o que a população está falando, comentando sobre o caso. Então eles têm que estar fechados, eles vão para um hotel e lá eles permanecem incomunicáveis entre eles, inclusive entre os 7, e entre o mundo exterior também. E acompanhados por oficiais de justiça designados pelo magistrado, e amanhã eles retomam o julgamento dessa forma, sem esse contato externo. Então, além de celular, também não tem televisão, enfim, computador, nada. E até mesmo os jurados devem estar cansados, né, doutor? Um dia intenso, né, com muitas informações, muitas testemunhas falando também, sim, né? E além de tudo isso, desse cansaço, é uma causa muito complexa, né, que demanda ali uma atenção exclusiva dos jurados, das pessoas que são responsáveis por julgar 2 pessoas, né? Envolvendo também uma vítima ali, uma criança, enfim, que causou muita comoção na sociedade, até mesmo nacionalmente. Então, além do cansaço, eles têm que estar preparados psicologicamente, fisicamente, para conseguirem proferir um melhor veredito, uma melhor decisão no dia de amanhã. E é isso que a gente quer entender, o pessoal que está em casa também quer saber. Esses 7 jurados selecionados, amanhã então, depois que as testemunhas forem ouvidas, os réus forem ouvidos, acontecer também o debate entre o Ministério Público e os advogados de defesa. Eles vão decidir se eles vão ser absolvidos ou se os réus vão ser condenados. A decisão parte deles, e até mesmo em relação aos anos de condenação? Correto. Amanhã, os juízes da causa são os jurados que decidem se condenam, se absolvem ou se reduzem pena, se eventualmente suscitada alguma tese ali redutora dessa pena, mas a fixação da pena cabe ao juiz presidente. O voto é sim ou não.
E isso compete aos jurados que julgam e decidem a causa. A fixação da pena passa-se para o magistrado, que ele vai ali dosar a pena, se caso de absolvição, ele vai prolatar a sentença de absolvição, ou em caso de condenação, ele que vai fazer a dosimetria dessa pena e fixar a pena aos réus. Caso haja essa condenação, os jurados votem a maioria pela condenação. No caso, as defesas, os advogados de defesa, eles podem recorrer? Como é que funcionam os próximos passos, doutor? Sim, todas as partes, tanto o Ministério Público quanto as defesas, eles podem recorrer a depender do resultado do júri. E eles saem, né, como praxe, intimados da própria sessão do júri. O juiz prolatou a sentença e na própria sentença ele já dá, na própria sessão, como as partes intimadas. Que daí correm 5 dias para apresentarem o apelo que subirá ao Tribunal de Justiça para julgamento, caso, né, seja esse o intento, o desejo das partes recorrerem. Perfeito. Doutor, a gente está mostrando aqui, então, o júri, né, que começou hoje pela manhã, segue até, acho que por volta de umas 8 horas de hoje. E é importante, pessoal, a gente destacar o seguinte, que além dessas pessoas, os jurados, eles ficarem, claro, num hotel, né, sem contato com mídia, com familiares, enfim, nós também da imprensa não podemos mostrá-los. Então, a todo momento vocês veem que aparecem o juiz, o Ministério Público, os advogados de defesa, mas os jurados que ficam logo ao canto direito da sua tela, então eles não aparecem. Até se tiver uma imagem mais aberta, o pessoal que está em casa vai entender melhor. Olha só, os acusados desse lado e do outro lado, então, os jurados que, claro, a pedido dos juízes, né, nesse caso do doutor Juiz Aloísio, eles não podem aparecer. Tem que ser mantido, né, doutor, também esse sigilo, talvez, dessas pessoas, né, desses jurados. Isso é importante para um julgamento justo, né, para os jurados ali no sentido pressionados, enfim, por todas as partes, né, pressionados pela sociedade, pela mídia, pelos familiares dos envolvidos, enfim. Então, esse sigilo, o não aparecer, isso aí com certeza é benéfico para um julgamento justo, imparcial e isento que eles amanhã estarão proferindo. O doutor acredita ser um dos casos mais emblemáticos de Mato Grosso do Sul? Eu acredito que é um dos casos, depois da Operação Omertá, eu acredito que é um dos casos que mais chocou a sociedade e é um dos casos que eu tenho certeza que de fato é o mais emblemático, complexo, difícil, é o que mais chamou a atenção, sem dúvidas, de toda a sociedade, de todos os operadores de direito, enfim, de toda a sociedade civil. Foi um caso que chamou a atenção geral. Maravilha, doutor. Agradeço sua participação ao vivo aqui no Cidade Alerta. Sempre à disposição. Doutor Lucas Arguello, então, participando ao vivo aqui no Cidade Alerta com a gente, tirando todas as dúvidas, então, desse caso emblemático aqui de Mato Grosso do Sul. Obrigado, doutor. Obrigado, tchau, Até tchau. mais. Pois é, pessoal, é um caso muito complexo, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais, então, sobre esse caso, né? Onde os dois réus são Christian Campossano e também a Stephanie Jesus. E claro que a gente vai seguir vendo o que está acontecendo, os desdobramentos no caso Sofia.